Eu vou te ensinar hoje como interpretar uma audiometria. Esse vídeo serve tanto para pacientes quanto para médicos. Eu recebo perguntas de muitos colegas médicos que não são otorrinolaringologistas sobre como interpretar um exame de audiometria. No primeiro quadro, temos a audiometria chamada de audiometria tonal, o qual o paciente vai levantar a mão toda vez que ouvir o apito. Deste lado, vai ter o ouvido direito e do outro lado a representação do ouvido esquerdo. O ouvido direito sempre em vermelho e o ouvido esquerdo em azul. Todos os pontinhos que estiverem acima do 25 decibéis dessa linha pontilhada é considerado normal. Então, temos aqui um exemplo de uma audição normal, tanto no ouvido direito quanto no ouvido esquerdo. E vocês podem notar que medimos diferentes frequências, desde as frequências graves até as frequências mais agudas, do 250 Hz até 8.000 Hz. Quanto mais para baixo estiverem esses pontos, maior é a perda de audição, ou seja, maior foi a intensidade sonora em decibéis necessária para o paciente conseguir ouvir. Na segunda etapa do exame, temos a logoaudiometria, que vamos ver a capacidade do paciente entender e repetir adequadamente as palavras ditas pela fonoaudióloga. Podemos ver aqui que o paciente acertou 100% das palavras, tanto no ouvido direito quanto no ouvido esquerdo. Valores acima de 88% são considerados normais. Na segunda etapa da audiometria, temos um gráfico de timpanometria, ou seja, de complacência e mobilidade da membrana timpânica. A curva azul e a curva vermelha indicam aqui uma boa mobilidade da membrana dos dois lados. Quando a membrana não se movimenta adequadamente ou tem líquido atrás da membrana, como em casos de otite, vemos uma curva reta e não observamos este pico nas duas orelhas. A última etapa da audiometria é o reflexo acústico, medido em ambos os ouvidos. A fonoaudióloga apresenta um som muito intenso ao paciente e o aparelho capta uma resposta. Esse reflexo só deve acontecer em altas intensidades sonoras. Vemos as diferentes frequências testadas, esse paciente possui reflexo em todas elas e vemos que essa diferença entre o limiar e o desencadeamento do reflexo, representada na terceira coluna, não pode ser menor do que 60 decibéis. Então, vemos aqui que está normal, todos os valores acima de 60 decibéis. Portanto, não há o que chamamos de recrutamento auditivo. Ao fazer um exame de audiometria, nem sempre isso tudo que eu falei vem explicado no laudo do exame. Por isso, é importante tirar todas as suas dúvidas durante a consulta.